escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que e com quem, cara? Não sei, cara. Não sei de novo. Tô de fora. Esqueço. Fiquei de fora. Você tomou um gancho aí, né? É verdade, olha só. Quem participou desse papo foi a Débora, a professora Débora Prada, aqui da casa, junto comigo. E a gente conversou, finalmente, com o trio lá do podcast Transmissão de Direitos Humanos. O podcast você conhece bem, não é? Opa, conheço demais. O podcast lá do pessoal da Raquel, da Luísa, da Sorraile. Já passaram por aqui, né? Elas já estiveram aqui com a gente aí um tempo atrás. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Hoje elas voltam aqui, mas aí elas voltam, Geraldo, para contar um pouco a trajetória delas como militantes, defensoras dos direitos humanos. Então o papo ficou muito interessante. Elas contam pra gente como tudo começou ali na USP, no Largo de São Francisco. Inclusive tem história de amor envolvida aí nesse episódio, viu? Ih, meu Deus. É o Chute 121, Segurança Pública e Mobilização Popular, com a transmissão de direitos humanos. E você gravou esse episódio de hoje sozinho, cara? Não, cara, eu contei com a participação da professora Débora Prado aqui de casa, né? Que... Você falando de histórias de amor, né? Se você não captou aí, fique até o fim que você vai descobrir já todas as histórias de amor que envolvem o episódio de hoje. Mas, Geraldo, antes da gente ir pro papo, cara, vamos aí pros recadinhos tradicionais? Vamos aí, cara. Começo de mês, eu queria agradecer todos os nossos apoiadores novos aqui do Chutando a Escada do mês de setembro. Vamos começar aqui pelo pessoal que tá apoiando lá pelo Patreon. Apoio em dólar é sempre bom, né? É ótimo. O Henrique Vicente, o Hernaldo César e o Eduardo Testa. Nossos novos apoiadores aí do mês de setembro. Aqui no PicPay, o Davi Ferreira. E aqui no nosso famoso Catarse, catarse.me/chutando a escada, o Bruno Duval e o Fábio Simonetti. Muito obrigado, gente. Vocês fazem tudo isso aqui acontecer. E quem apoia Chutando a Escada, além de concorrer prêmios, né? Na semana que vem a gente vai ter surpresas aí, fiquem atentos. Também você pode participar lá de um super grupo do WhatsApp, onde a gente troca inúmeras informações, figurinhas, stickers e referências bibliográficas. E olha só, a gente usa esse dinheiro, né, para manter esse projeto no ar, para refazer o site, para ajudar com a edição. Tem algumas novidades aí que talvez vocês até ouçam daqui a pouco. Mas a gente também gosta de espalhar amor, né? É verdade, olha só. A Ana Rosa, lá do Apenã Podcast, pediu aí a palavra novamente para divulgar um projeto super maneiro. Escutem aí. Oi, galera. Aqui é a Ana Rosa, do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/melindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço. É isso aí, gente. Se você puder ajudar o povo indígena de Kayapó nesse grande projeto de meliponicultura, a gente vai deixar também o link aí na descrição desse episódio, mas é o catarse.me/melindígena, tudo junto. E o projeto é tão bom, cara, que a gente mesmo tá contribuindo, né? É isso aí, o Chutando a Escada desviou o dinheiro dos ouvintes, dos nossos apoiadores, para ajudar um projeto muito interessante, que é o projeto que está sendo apoiado também pelo Apenã, ou seja, é uma rede do amor na podosfera antifascista,
racista aqui no Brasil. Então é um apoiando o outro, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto. Já que a gente está falando de rede solidária de apoio à divulgação científica na podosfera, eu queria mandar um super abraço para o nosso glorioso Cristiano Barba, lá do Teologia de Boteco, que quando pede dinheiro pro Teologia, pede pro Chutando Escada também, né? Então, se você puder ajudar também, além de ajudar o Chutando Escada, ajude o Teologia de Boteco, que faz um trabalho incrível na podosfera, além de ser, né, o Barba ser o portador do maior coração, o coração mais amoroso e bondoso da podosfera. Ele tem aquela cara de mal, mas a gente sabe que ali é só alegria. Não existe esse Cristiano Barba, né? Famoso Cristiano Machado, o Barba. É gente boa demais. Então é isso aí, Geraldo. Vamos pro papo? Vamos lá, vamos ouvir o pessoal do Transmissão Direitos Humanos falando aí de ativismo, de defesa de direitos e de amor, pelo jeito. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma Então, eu queria começar fazendo essa pergunta, assim, inicial, né? Quem são, assim, qual que é a história de vocês na atuação da defesa dos direitos humanos? E vocês já deram aí um spoiler aí, né? Mas eu queria perguntar como foi a criação do podcast, quais desafios que vocês enfrentaram aí na construção de um podcast sobre direitos humanos e enfim, que tem mulheres, né, com hosters todas mulheres, né, que eu acho que também é uma outra questão importante. E aí no último episódio de vocês conversaram com a Aline Hack, que traçou também algumas reflexões e alguns paralelos sobre esse universo aí, né, de podcasters e mulheres, né, dos desafios que elas enfrentam. Enfim, queria saber um pouquinho sobre a história de vocês e sobre a construção do podcast. E aí, quem começa? Acho que você pode começar, Raquel. Vou falar primeiro, então. Bom, eu acho que eu tendo a localizar, assim, começar a trabalhar com uma coisa, né, mais chamando de direitos humanos no começo da faculdade de Direito, que foi onde eu e a Luísa nos conhecemos no primeiro ano, que a gente entrou juntas no mesmo ano, na Faculdade de Direito da USP, com a ideia de, enfim, uma ideia muito genérica, muito jovem, né, de um impulso de justiça, de ter isso na busca do meu estudo no direito. E aí eu descobri um grupo de estudos sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos e pensei, acho que é isso, acho que por aí é um começo que faz sentido. E foi nesse grupo que eu conheci a Luísa mais diretamente e que eu conheci o Jefferson, meu companheiro. Eu ia perguntar isso, né? Foi aí, né? Pois é, 14 anos se passaram, quase 15, e a gente se conheceu nesse grupo de estudo que ele coordenava sobre Direito Internacional dos Direitos Humanos, e naquele ano, que foi 2005, a gente teve um grupo super, super bacana. E a partir daí veio um dos meus grandes temas, assim, que eu acompanho muito como pesquisadora, também acompanho como advogada, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Já naquele primeiro momento que conheci Jeff e Luísa, eu comecei a estudar o sistema interamericano quando não tinha caso ainda condenando no Brasil e fiquei muito interessada parece um espaço interessante de incidência, de possibilidade de provocar mudanças. O sistema interamericano naquela época já parecia muito criativo, que propunha um olhar do direito diferente, que via os casos e olhava para violações em que as pessoas tinham sido executadas, tinham tido seu direito à justiça não atendido, e chegava à conclusão que reparar aquilo também passava por construir escola, por ter cartório para registro civil, para aquelas pessoas existirem civilmente no Estado.
E eu vi aquilo e pensei, nossa, sabe, que bacana poder olhar o direito por aí. Então isso foi bem marcante desse começo. E a partir daí foi continuar no caminho que, assim, foi indo muito naturalmente. Eu descobri, sabe, numa parede na faculdade que tinha a oportunidade de fazer iniciação científica no NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência, no tema de segurança pública, construção de políticas de segurança. E aí acho que veio o outro eixo que marca bastante a minha trajetória, que são questões relacionadas à justiça criminal, sistema prisional, política de segurança pública. E desde então eu tenho articulado muito esses dois temas, a parte internacional do sistema interamericano e a parte de segurança pública, justiça criminal, sistema penitenciário, muito como pesquisadora e também como advogada, ativista, levando caso, acompanhando política pública. Muito interessante. Aí, a gente já sabe que a Raquel conheceu a Luísa, então foi na graduação na USP, além do próprio Jeff, que já esteve aqui algumas vezes. E você, Luísa, como foi a sua trajetória? Então, tem esses vários pontos em comum com a Raquel, né? Vão ter alguns outros ainda que acho que a gente vai mencionando ao longo da conversa. São muitos mesmo. Mas eu acho que talvez, sei lá, eu estava nesse grupo de estudos sobre direito internacional e direitos humanos, eu também tinha essa preocupação com qual que é a função pública, social dessa graduação, o que eu vou fazer com ela, para que ela vai servir, de que forma eu vou aprender a intervir na realidade, né, de uma forma positiva, bacana, pensando em se o direito tem alguma possibilidade ou não de mudança, de impacto, enfim. Mas eu acho que o caminho que eu primeiro enveredei foi o de entrar fisicamente nas prisões e ver, olhar para o direito penal, olhar para todo o sistema penal como a partir da sua estrutura mesmo, olhar isso na prática, ver o efeito que ele tinha sobre as pessoas. Então acho que logo no segundo ano da faculdade de Direito eu comecei a participar de um grupo, uma espécie de grupo de extensão que era organizado por um professor de Direito Penal lá da faculdade, o Alvino, e a gente ia para dentro dos cárceres e a gente começou a pensar mesmo aquele sistema prisional visto de dentro, né? Isso para mim foi uma experiência, enfim, que por muitos anos eu trabalhei, a partir daí eu trabalhei com o sistema penitenciário, fazendo outras coisas também, mas esse lugar de pensar o direito a partir, né, do momento em que ele, com bastante violência, atinge uma parte grande da população, foi um lugar especial para mim, para pensar a minha relação com o direito, né? Pensar essas relações de poder que ele cria. E bom, além disso, eu acho que depois uma pesquisa também que eu e a Raquel fizemos juntas, uma pesquisa sobre a situação nacional de ameaça aos defensores de direitos humanos no Brasil, nosso primeiro trabalho CLT, aí, a criação da nossa carteira de trabalho na mesma época também. Durante a graduação, né? Durante a graduação. Emocionante. Sim, a gente lá perdidonas fazendo pesquisa em direitos humanos e aprendendo com vários erros. Ele me abriu algumas portas e eu fui fazer o que por alguma razão eu achava que eu queria fazer mesmo. Eu tinha essa noção clara de que eu queria trabalhar em ONGs, de que eu queria trabalhar com o terceiro setor, mas eu não sabia muito bem o que isso queria dizer, né? E aí eu fui arrumar um estágio no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. E essa foi acho que esse foi um viés importante da minha trajetória, porque eu virei ongueira mesmo, assim, desde a graduação. Acho que esse é um dos pontos que a gente se aproxima, porque mais pra frente a Raquel também foi parar no ITTC, né? Já tô eu aqui com toda a trajetória da Raquel, desculpa aí. Mas eu comecei a ser ongueira, eu acho, muito cedo mesmo. Aí eu fui fazer projeto, fui pra dentro de outras prisões, fui trabalhar com mulheres, trabalhei com mulheres encarceradas por muito tempo. E aos poucos eu fui, nessas idas e vindas, também trabalhando com um pouco mais de uma parte institucional, né? Do que é trabalhar no terceiro setor, trabalhar com ONGs, fazer gestão de projetos, cuidar daquela parte extremamente chata de prestação de contas, do relacionamento com os nossos financiadores, apoiadores, e hoje em dia eu trabalho bastante com isso, na verdade, já faz alguns anos. Acho que essa Acho que tem um outro ponto que a Suhaili consegue puxar, né? Vai lá.
Bom, agora sou eu para dizer que eu, Luísa e Raquel nos conhecemos na faculdade de Direito. Mas eu, na verdade, entrei um pouco depois que a Raquel e a Luísa na faculdade de Direito, então foi em 2010. E eu venho de uma cidade do interior do Paraná, então uma cidade bem conservadora, em que a discussão de direitos humanos era uma discussão difícil de se fazer. Então, mesmo no ensino médio, de alguma forma eu senti um impulso para pensar questões de justiça, pensar questões de direitos humanos, mas sempre foi muito difícil porque eu vim desse lugar, né, que era difícil falar sobre direitos humanos nos espaços, né, que eu vivia até eu entrar na faculdade de Direito. Então, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu conheci a Raquel por conta do mesmo projeto que a Raquel conheceu o Jefferson, que é um projeto que discute o sistema interamericano de direitos humanos. Porque eu queria, na verdade, quando eu entrei na faculdade, ser diplomata. Então, estamos num podcast de política internacional e eu queria realmente ser diplomata. Por isso que eu fui fazer Direito. E o que eu percebi durante a faculdade, ao entrar em contato com o projeto que estudava o sistema interamericano e também, posteriormente, conheci a Luísa num outro projeto que a Raquel e a Luísa tocavam na faculdade, que era um projeto de extensão que continua existindo hoje, que se chama Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. E na época a clínica ela trabalhava diretamente com população em situação de rua, junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua e com outros atores, para pensar então uma ouvidoria comunitária que pudesse ouvir, ser um espaço de escuta das violências que as pessoas em situação de rua vivenciavam. E eu fui participar desse projeto como aluna, sob a supervisão da Raquel e da Luísa, para fazer e, na prática, e pensar e fazer pensando direitos humanos, que era uma das ideias da clínica. E nesse momento eu percebi que eu não queria ser diplomata, mas que eu queria atuar na ponta, diretamente em contato com pessoas que vivenciam essa violência, para pensar junto com elas formas de mudar essa realidade, de intervir nessa realidade, que eu acho que é algo que a clínica conseguiu de alguma forma me mostrar que é possível trabalhar com direitos humanos, e eu não conhecia isso até eu entrar na faculdade. Doutrinamos você, né, Suhaili? Nossa, me doutrinaram, olha, tô lá. Saiu às 3, mas o Jeff, vou te falar, viu? Essa USP tá de parabéns, velho. Formando e tem mais umas Ongueiras, pessoas também. defensores dos direitos humanos. Bolsonaro pira com essa geração. Né, nem me fale. Mas foi um pouco esse processo, e eu acabei também, com a Raquel e a Luísa, trabalhando em organizações do terceiro setor voltadas para a proteção de direitos humanos, que foi o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, também com o tema da justiça criminal, e o Instituto Pro Bono, que foi quando eu percebi que eu também não era só militante de direitos humanos, mas advogada de direitos humanos, quando eu coordenei um projeto que mobilizava advogados e advogadas pro bono para atuar na audiência de custódia. E eu percebi um outro lugar que não estava só na pesquisa, mas também era um lugar de advogado em direitos humanos, que foi uma descoberta para mim, na verdade. Mas aí, talvez já voltando, né, para a pergunta da Débora, como que é agora, né, ser ativista, ser defensor? Eu, ouvindo a pergunta, Débora, eu pensei imediatamente sobre outra parte que está relacionada à minha trajetória da Luísa em comum também, que a gente, depois do Direito, né, tanto eu quanto a Luísa, fomos fazer história. A Luísa foi primeiro, eu fui depois, um ano depois. Essa é outra coisa, né, somos advogadas historiadoras, mas isso tá muito na minha cabeça quando o Bolsonaro fala coisas, quando, né, todo dia coisas acontecem, que é entender que a luta por direitos, ela se dá sempre num tempo histórico alongado. Eu acho que a graduação em História me ensinou muito a ver lutas sociais não como coisas de curto prazo, nunca são, e é muito recente. Olhar como historiador, não tem como não achar muito recente, por exemplo, né, a abolição da escravidão. Isso, em termos geracionais, foi ontem. Sim. Então, isso também dá muita força de entender como tanta coisa muito violatória, muito, assim, ainda de um começo de um processo democrático realmente, tá em anos tão iniciais. E eu acho que a gente faz parte de uma construção que é muito grande, e isso para mim é bastante esperançoso também. Ainda sobre isso, até acho que trágico, né? Eu tava pensando aqui,
A gente recebeu recentemente um jornalista e uma das perguntas que a gente sempre faz para os jornalistas quando vem aqui no Chutando a Escada é como que é ser jornalista numa conjuntura de ódio, né? E alguns falam, tá difícil, tá isso, ou tá mais ou menos e tal. O episódio lá sobre o Amazônia em Chamas, a gente recebeu um biólogo, cientista do INPA, e aí a primeira pergunta que a gente fez foi a seguinte: como que é fazer ciência numa conjuntura de ódio, né? E ele falou, ainda tá tranquilo, mas às vezes é perigoso e tal. E agora, para ativistas dos direitos humanos, também é uma pergunta difícil de se fazer, né? Eu também acho que é um reflexo da conjuntura, né? Quando a gente faz uma pergunta do tipo, como que é fazer direitos humanos? E aí eu não sei se foi a Luísa que mencionou uma pesquisa que tratava exatamente sobre violência contra ativistas no Brasil, né? E vocês conseguem traçar um panorama rapidinho pra gente? De fato, é perigoso ser ativista de direitos humanos no Brasil? Eu falei que a gente fez essa pesquisa, foi o nosso primeiro trabalho, foi em 2007, Raquel? Comecei em 2007. Começou um diagnóstico, era um diagnóstico então era a Secretaria Especial de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, e a gente começou um diagnóstico para traçar um panorama da situação de ameaça aos defensores de direitos humanos no Brasil todo. E era justamente para munir o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, né, que é um programa federal e que faz convênio com os estados para oferecer algumas formas de proteção e de apoio aí ao trabalho que eles fazem. A gente sabe que esse é um tema super relevante, é um tema que nos preocupa muito. A gente, no nosso correio mensal aos assinantes, né, que é onde a gente faz uma série de recomendações sobre temas de direitos humanos, a gente costuma abordar ele um pouquinho, acho que podemos falar um pouco sobre. A primeira coisa, já retomando a fala da Raquel, é que não é um panorama novo, né? Isso é uma das coisas também que a gente tenta, sobre as quais a gente tenta refletir aí conjuntamente com quem acompanha a gente também, porque não é no Brasil recente a ameaça a defensores de direitos humanos, nem a violação da sua vida, nem a situação trágica em que a maioria dos militantes que estão na base mesmo, que estão fazendo, né, transformando as suas comunidades, lutando à frente, que se expõem muito, a ameaça a eles não é algo novo, e os conflitos agrários e conflitos por terra, envolvendo povos indígenas, por exemplo, são os que mais trazem possibilidade de ameaça e violação, né? Então a gente está sempre refletindo sobre esse tema. O que mais que podemos falar em termos de... Reforçando isso, acho que para mim foi muito marcante nessa pesquisa. Tem uma pessoa que depois entrou muito nas nossas trajetórias também, que ela é uma religiosa americana que trabalha no Brasil há 50 anos praticamente, e ela viveu então diferentes contextos históricos, né, de luta por direitos e trabalhos muito de ponta em diferentes atividades com, enfim, um monte de gente que a gente conhece aí. E nessa pesquisa foi muito marcante ela falar que, na visão dela, ser defensor de direitos humanos é meio como ser bombeiro, tem um risco intrínseco, você trabalha com situações de ameaça sempre, né? E na visão dela, até que muita gente discorda, ela coloca mesmo como algo inafastável do ser defensor. Isso para mim foi muito marcante, até pelo momento de vida que a gente estava, né? Mas é algo aqui é importante para mim voltar, né? Nesse contexto que a gente está, então, que há mais de 10 anos, essa pessoa que já tinha trabalhado nos anos 70, 80, 90 no Brasil, entendia que sempre fez parte do trabalho, né? Ser defensor era um pouco como bombeiro, você sempre esteve em zonas de risco, né? Não faz sentido trabalhar com defesa de direitos em outra posição para ela. Interessante que ela mesma, apesar de colocar essa questão essencial ao ser defensor de direitos humanos, falava sobre como a única forma de proteção possível para um defensor é a proteção comunitária, né? Estar engajado no movimento maior. Isso não te protege 100%, mas você entender as regras do contexto político e você participar nele de forma engajada e coletiva é o que mais tem chance de te garantir alguma forma de proteção. Sim, eu acho que
Eu acho que além disso, uma coisa que a gente tem discutido muito no podcast com os convidados e as convidadas também, e já recomendamos também algumas discussões nesse sentido, é como pensar na proteção de direitos humanos dos defensores passa também por pensar estratégias de luta que possam atingir e enfrentar as causas estruturais que levam essa pessoa a vivenciar experiências de violência, de ameaça de vida, de integridade física. Então, é algo que precisa olhar para além do ser defensor de direitos humanos, é estar na zona de risco, mas que enfrentar essa zona de risco implica olhar diretamente, por exemplo, para a questão da distribuição de terras no Brasil, para a questão da proteção da propriedade coletiva das populações indígenas, que é uma questão muito mais ampla do que só olhar para ameaça à vida, por exemplo, que é algo muito grande já, né? Eu tô pensando em várias questões, assim, mas eu queria perguntar, assim, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, se vocês chegaram a sofrer algum tipo de ameaça ou de perseguição por conta do envolvimento de vocês na temática de direitos humanos, ou mais especificamente, né, de gênero. Que daí tem muito pano pra manga, mas eu vou deixar pra fazer essa pergunta sobre gênero especificamente daqui a pouco. Sinceramente, no meu caso, não. Eu acho que apesar de eu trabalhar com temas sensíveis e que são difíceis de comunicar, eu trabalho a partir de um certo lugar relativamente protegido, né? Quer dizer, eu trabalho, sei lá, de dentro de organizações, mesmo quando eu fazia atendimento, quando eu mais diretamente estava no trabalho na ponta, lidando com pessoas no dia a dia, eram justamente as pessoas que a gente atendia, as pessoas cujo direito a gente estava tentando proteger, né, garantir de alguma forma. Então, eu não me lembro de nenhuma situação dessa ameaça tradicional, né, de sofrer algum tipo de violação. Também não sou a pessoa mais ativa em redes sociais e internet, então acho que esse é um âmbito, e isso nos interessa bastante, em que as violências costumam acontecer, mas eu realmente não lembro de uma situação em que eu tenha me sentido em risco por conta dessa atuação. Tá, então eu vou ampliar um pouco a minha pergunta, porque tem a ver com outro gancho que eu queria fazer, assim. Para além dessa ameaça que a gente identifica no primeiro momento, né, uma violência física, né, em termos de, enfim, que pessoas que de fato estão colocando as suas vidas, aqueles que estão mais no front, né, enfrentando ameaças, enfim, de morte, etc. Mas eu queria puxar um gancho para uma pergunta, assim. Todas vocês passaram pela Faculdade de Direito da USP, né? E aí eu não sei se vocês viram, essa semana saiu uma reportagem que eu achei muito interessante, assim, e muito emblemática, eu acho, que de uma realidade de todos os outros cursos nas universidades de excelência no Brasil e tal, das federais, estaduais, que é um texto que vai mostrar, e esse é no Jornal da USP também, mostrando sobre um estudo que indicou a invisibilização das alunas no curso de Direito. E aí a Folha depois publicou uma reportagem, né, analisando que a Faculdade de Direito da USP mudou as aulas para ouvir a voz das mulheres. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa, que elas mencionaram, né, um dos resultados da pesquisa, é que o preconceito, né, e a violência, ela ocorre de forma muito sutil, né, nesses passos, né? E uma das questões que foram colocadas por exemplo, quando você precisa se impor para ser ouvida, ou quando uma aluna fala, o professor não dá importância, e dá importância quando é um aluno. Uma outra coisa que me chamou atenção também é os exemplos que são usados em sala de aula, né? Sempre o protagonista é masculino. E aí, quando vão indicar padrões assim, de retidão, são homens. E quando é para desqualificar, são mulheres, né? Então, as mulheres são sempre mencionadas no papel de golpista, prostituta e por aí vai, né? Aí, eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês percebiam e se vocês sentiam isso também no espaço acadêmico, assim, na sala de aula, se vocês tinham essa mesma percepção que a pesquisa veio trazer agora, sobre esse levantamento aí mais recente. Bom, eu, assim, não tenho muito como, né, viver a São Francisco e não enxergar a
construção explícita, gritante de um modelo, né, do bono pater familias, para já usar um termo do direito, né, que representa bem essa lógica, né, então desse, né, o bom homem que é o bom homem, isso tá em todas as paredes, em todos os lugares, é muito claro, mas eu acho que para mim eu acompanhei o lançamento dessa pesquisa e eu olhei para ela lembrando muito mais de situações de violência nada sutis, que eu me lembro de dinâmicas de sala de aula. Eu e a Luísa, que dividimos sala de aula por muito tempo, né? A gente teve um professor que se dirigia a todas as alunas chamando de fofinhas. Ai, fofinhas. Pô. E ridicularizando loucamente qualquer comentário. Infantilizando. Bom, óbvio, só o fofinho é gritante como infantiliza, né? Mas mesmo quando ele perguntava e as pessoas respondiam, ele sempre fazia pouco caso, ridicularizava. Eu gosto de citar especificamente nosso atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi nosso professor. E que era... Nossa, eu fico imaginando. Sinto muito. Não, foi terrível mesmo. Foi. Assim, tinha uma mulher em especial que ele era muito violento, explicitamente mesmo, de forma extremamente machista. Teve uma vez que ela fez uma questão para ele. E eu não me lembro bem o que era a questão, né? Mas tinha a ver com essa questão de possibilidade de transferência de filhos de militares para outros cursos, algo por aí, né? Aí ele começou, porque você é casada com militar, né? Gosta de ficar lavando o cuecão do marido. E foi construindo em cima disso, assim, humilhando profundamente na frente de todo mundo. Então, e a gente conhece situações também bastante próximas de assédio físico dentro da sala de aula. Então, na nossa experiência, é muito difícil enxergar só o sutil, né? Sempre foi muito visível, muito explícito, muito violento. Você ia falar mais alguma coisa ou não? Não. Eu ia estender isso um pouco para a continuidade das carreiras jurídicas no pós-graduação, né? Eu acho que a gente... o que a Raquel tá falando, acho que representa bem. Acho que, querendo ou não, a gente teve também momentos complexos quando a gente se formou e foi coordenar esse grupo, que era a Clínica de Direitos Luiz Gama. Acho que a gente também teve uma relação com os professores homens que não foi leve, ela não foi receptiva, foi bastante complicada. E a gente, claro, não fica tentando fazer leituras rasas de gênero o tempo todo, mas tinha uma relação... É sempre uma relação profundamente desigual, né? Mas pensando um pouco sobre as carreiras jurídicas no depois, eu tive mais contato de dentro mesmo com a Defensoria Pública do Estado. Eu trabalhei por 2 anos como na ouvidoria da Defensoria Pública do Estado, né, num cargo de confiança com o ouvidor, que é uma pessoa sempre eleita pela sociedade civil, então por organizações de direitos humanos aqui atuantes no Estado. Eu trabalhei com o Alderon Costa, então 2 anos. E, bom, a gente viu surgir dentro da própria Defensoria um movimento de resistência das mulheres, aí de uma série de visões políticas distintas, inclusive uma organização delas para procurar ter mais voz e mais representatividade dentro das estruturas de poder da Defensoria Pública do Estado aqui de São Paulo. Então foi necessário que elas, né, tomassem a frente, se organizassem, montassem de fato um coletivo atuante, forte politicamente, para tentar reverter uma situação que até então era de que a estrutura de poder desse órgão, que é um órgão importante para o sistema de justiça aqui do Estado de São Paulo, né? Que a estrutura desse órgão fosse mais representativa, e não só representativa, mas menos desigual na forma como tratava e reconhecia os direitos das mulheres, tanto as mulheres defensoras, que são muitas na defensoria, quanto as mulheres usuárias, né, que são a maioria das pessoas atendidas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então foi um movimento interessante de se ver e que mostra o quanto essa desigualdade, apesar do número de mulheres que entram na carreira, é patente, né, na denominação, no uso da linguagem, na representatividade, na forma de tratamento, enfim.
E eu acho que em relação às carreiras jurídicas, isso é muito presente no contato com os outros atores, então com o Ministério Público e com o Judiciário. As pessoas que estão ouvindo não estão me vendo, mas eu tenho um rosto muito jovem, eu sou muito jovem e sou advogada, e eu fazia audiências de custódia, que eram as audiências que as pessoas são apresentadas logo que elas são presas em flagrante para a autoridade judicial. E o fato de eu ser muito jovem, ser mulher, era muito mobilizado na audiência como um fator de deslegitimação do meu papel ali como defensora daquela pessoa. E isso não só em relação aos juízes e aos promotores, mas também dos próprios policiais militares que eram responsáveis pela escolta das pessoas presas dentro do fórum. Então, teve momentos que eu fui impedida de andar no corredor pelo policial, então ele ficou como se fosse um muro na minha frente, impedindo que eu chegasse próximo da sala de audiência para que eu pudesse acompanhar uma das pessoas que estavam sendo ouvidas pelo juiz. Então, tiveram vários momentos... O que você fez? Foi muito difícil porque, na verdade, Nossa, que absurdo. Ele me provocou para que eu saísse da minha postura de advogada naquele momento e talvez fizesse um escândalo daquela situação. Então eu tive que tentar manter uma postura de dizer que era o meu direito passar naquele espaço e que eu iria passar, mesmo que ele impedisse, porque eu tinha que estar acompanhando aquela audiência naquele momento. Então, é sempre muito difícil, mesmo levando para a juíza essas questões após a audiência, nada foi feito, porque existe ainda uma visão de deslegitimação, muitas vezes, de quem faz a defesa criminal, e se quem faz essa defesa criminal são mulheres, é ainda maior esse olhar de gênero e esse recorte que se faz de infantilizar essa advogada mulher que está naquele espaço, de alguma forma buscando a liberdade das pessoas presas em flagrante. Então é sempre uma relação muito complexa, assim, que perpassa desde a universidade até a própria atuação, mesmo como advogada, como defensora, em todos os âmbitos, assim. Eu acho que esse é um problema que continua, não só por uma questão de gênero, mas também por uma questão etária, assim. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Subir y miedo de bajar, tienen miedo de la noche y miedo del azul, tienen miedo de escupir y miedo de aguantar, miedo, que da miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva, el miedo es una trampa que atrapó el amor, el miedo es la palanca que apagó la vida, el miedo es una quieta que agrandó el dolor. Se idade fosse sinal de alguma coisa, o Alexandre de Moraes não seria o ministro do Supremo, né? Essa história dele é um absurdo, né? Enfim, é um absurdo completo, né? Desde a história que você contou até ele chegar no topo. Aliás, tem uma passagem pouco dita nessa trajetória dele, que foi a visita a um iate em Brasília, conhecido entre os políticos, né, homens principalmente, como o iate do amor. Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Então, antes da sabatina no Senado, acho que foi no Senado, né, a sabatina, ele articulou com senadores, tem uma passagem assim, né? Teve uma festa antes ou depois, não sei exatamente, num barco regrado a mulheres, enfim, conhecido como Barco do Amor entre os políticos. Então, enfim, mas o ouvinte pode pesquisar mais para saber os detalhes dessa história. Deixa eu continuar uma coisa, Felipe, rapidinho.
sobre essa questão de gênero, né? A gente, assim, eu enquanto pesquisadora, e eu venho trabalhando essa temática aqui na universidade, com grupos de pesquisa e tal, a gente fica muito, muito apreensiva. Assim, eu estou muito preocupada com o caminho que as coisas estão tomando aqui no país. E eu acho que falta pouco, senão já não chegou nessa situação, né, de desmantelamento e de ameaças mesmo com relação a quem estuda ou a quem analisa, discute a teoria de gênero, que o governo, né, quer desqualificar, e aí os conservadores usam o termo ideologia de gênero, né? E assim, a gente tem visto vários movimentos, né? Não é só no Brasil, na América Latina também, né? Em vários países da América Latina, mas começou, assim, isso se intensificou, né, com Bolsonaro, com a lógica do escola sem partido, né? Mas, assim, a gente tem uma situação de afronta com relação aos direitos das mulheres e de minorias, né? Eu estou especificamente mencionando aqui a questão das mulheres e da população, né, das pessoas LGBTI, e isso tem sido uma constante, né? Começou em 2014 lá com o debate sobre a inclusão, que aí os grupos conservadores eram contrários, de incluir no Plano Nacional da Educação a discussão de conteúdo sobre questões de gênero, mas a coisa está tomando proporções, assim, assustadoras. A gente está num cenário mesmo, assim, de distopia, né? Por exemplo, o Bolsonaro falar que vai propor um projeto de lei para impedir a discussão de gênero nas escolas. Aí a gente tem a Damares extinguindo comitês, né? Dentre os comitês que ela extinguiu agora em agosto, um deles é o de gênero, de diversidade, de inclusão, sendo que o Brasil é um dos países que mais matam LGBTI no mundo, né? Fora as mulheres, né? Saiu hoje uma reportagem dizendo que a cada 4 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Então, assim, os índices de violência contra a mulher permanecem, aliás, aumentam, né? Estão alarmantes, assim. A gente que tem acompanhado essa questão, vocês também acompanham a discussão do feminicídio e tal. E aí, uma coisa que me preocupa além dessas ameaças de gênero, como isso vai impactar quem estuda o tema, quem trabalha com ele e quem defende essa população, que no caso seriam vocês, né? Então, assim, a situação, assim, tá muito ameaçadora, e aí a gente vive uma contradição que eu queria saber o que vocês pensam enquanto especialistas também na área de direito, na área internacional, né? Direito internacional e tal. Porque aí o Brasil vai e ainda quer concorrer a um lugar na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? Então, assim... E dá a impressão de que, não sei, como isso está sendo discutido, assim, mas em várias reuniões, né, acho que na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os diplomatas receberam uma instrução para abandonar a temática de gênero, né? Receberam um documento que agora eles não querem tornar público e foram censurados e tal. Então, assim, é uma coisa muito, muito preocupante. Assim, eu queria saber o que vocês... estão pensando a respeito disso, né? E aí, nessa contramão, o Brasil lá com campanha para ter uma vaga no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Enfim. A gente fica assustando. É que eu acho que cada um pensou, né? Não sei se pensamos a mesma coisa. Que eu ia falar uma coisa bem específica, não sei. Eu também ia falar uma coisa falar. bem específica, então... Fala. Não, uma coisa, vou então para uma coisa bem específica, né? Que é bem no nosso recorte do Transmissão de Direitos Humanos. Eu acho que uma maneira como eu tenho encarado isso, a gente encara bastante também, é sobre olhar para esse cenário de ameaças e olhar para a maneira como elas se dão, no sentido de sermos provocadas a repensar as nossas formas de atuação, em tentar descobrir novas estratégias. E por que, né, que foi isso que eu lembrei? Você falou do Brasil querer ocupar espaço também, estar no Conselho de Direitos Humanos, e no tema do sistema interamericano, que eu acompanho mais também, a gente tem começado a ver alguns pesquisadores começar a prestar atenção como algum desses grupos conservadores, né, de matriz religiosa, tem buscado se colocar dentro de alguns processos, então como a Amicus Curiae, por exemplo, que é uma ferramenta tradicionalmente usada por organizações da sociedade
civil para intervirem nos processos. E esse tipo de ferramenta, né, o Amicus Curiae, por exemplo, ele não é, né, evidentemente, da sociedade civil engajada. Pelo contrário, ele é uma ferramenta muito mais formal para permitir que outras vozes tragam informações ao juiz que vai tomar a decisão, né? E perceber o quanto parte do nosso repertório, o repertório de prática mesmo, né, pode ser usado nessas ações para nos atacar, é para dar um chacoalhão para pensar, olha, a gente precisa de mais repertório também, a gente precisa pensar em novas ferramentas também, a gente tem que ser muito atento sobre o que significa a maneira como a gente estrutura as nossas lutas, como a gente as nomeia, como a gente as organiza, porque a disputa também é pelos métodos. Então, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito e achado muito importante de ser um sinal positivo do que fazer, né, para resistir. Porque, enfim, ameaças é o que a gente falou um pouco no começo, né, tem há muito tempo. O que tem de diferente agora? Eu acho que uma coisa que eu penso sobre agora é isso, da gente ver essas ferramentas sendo reapropriadas, nos chamando, então, para também repensarmos sobre elas. E ouvindo você falar sobre estratégias, vou fazer aqui o gancho com a coisa super específica que eu ia falar, que é o que eu vejo de potencial e possibilidade, pelo menos um desses potenciais que a gente tem hoje, pensando a atuação da sociedade civil e aí de organizações, né, de direitos humanos, organizações feministas ou mesmo organizações que promovem os direitos das pessoas LGBTI, o que você tem são outras estratégias de mobilização e articulação. Então, claro, a gente sai de um momento em que havia muito debate, muita disputa em torno de políticas públicas, quais eram as políticas públicas, né, que a gente deveria promover para promover a inclusão da juventude, para pensar diversidade num sentido mais amplo, para ampliar a proteção às mulheres. Enfim, a gente sai desse debate acirrado para um momento em que nada disso é possível e viável no plano do governo federal e mesmo de muitos outros governos. E a gente tem que pensar a articulação em outras instâncias, mas a gente tem organizações, por exemplo, como a Casa 1, que faz um trabalho interessantíssimo aqui em São Paulo de promoção dos direitos das pessoas LGBTI, fazendo uma mobilização sem precedentes de captação de recursos com pessoa física, direta, angariando apoio de pessoas famosíssimas, né, para a causa, e como isso é articulador tanto de chamar atenção para a causa, quanto de fortalecimento do movimento, quanto de garantia de outras estratégias de financiamento do trabalho com direitos humanos e atuação. Então, é super específico, é algo sobre o que eu penso bastante, né? Trabalhando com isso mais diretamente na prática, mas eu acho que essas outras possibilidades de articulação e de estratégia trazem também formas de resistência e de existência enquanto movimento, grupos que trabalham com direitos humanos, para além do relacionamento com o Estado, né? Para fazer, inclusive, resistência a esse momento de cerceamento de direitos e de abandono, limitação e retrocesso mesmo, né? De todas as políticas públicas nessa área. E aí eu acho que a gente olhar, isso é uma coisa que também nos interessa muito, eu acho, as meninas podem falar mais, é a gente olhar para as formas de resistência que sempre existiram. Então, agora a gente está vendo um discurso sobre o lugar da mulher que nos afeta diretamente, mas a gente tem grupos que sempre estiveram afetados por discursos limitadores, né, da visão sobre eles socialmente. Então, a gente aprender com outras formas de resistência que já estão aí numa trajetória de décadas e respeitar o protagonismo desses outros movimentos, né? Então, o que o movimento negro e o movimento das mulheres negras têm a nos ensinar sobre invisibilidade e não reconhecimento de lugar, né? Talvez a gente tenha muito a aprender com essas estratégias também. Então, olhar para elas, aprender, respeitar, tentar promover o protagonismo desses movimentos, entender que isso fortalece a nossa luta de um modo geral, também é uma forma de pensar a resistência nesse momento, me parece. Lu, eu acho que eu ia pegar o seu gancho em relação às mulheres negras, porque
As mulheres negras sempre pensaram em formas diferenciadas de resistir, sempre num universo muito hostil, tanto de participação no espaço público, quanto de acesso a políticas públicas, sejam de saúde, seja de educação. E pensar, por exemplo, movimentos como nas periferias, o Periferia Segue Sangrando, ou pensar essa atuação comunitária e coletiva, ou pensar mesmo como o movimento negro hoje, que eu acho que é uma discussão que a gente fez em alguns dos correios ou dos podcasts de transmissão, tem se reapropriado dessas ferramentas tradicionais das organizações de direitos humanos, como o advocacy, a litigância estratégica, e redefinindo e ressignificando para discutir pautas raciais, por exemplo, no âmbito do sistema interamericano ou no âmbito da ONU, e dar visibilidade à violência e ao racismo que é estrutural do Brasil. Então eu acho que é muito interessante ver como, se ao mesmo tempo a gente tem diversas ameaças, a gente tem um espaço criativo muito grande de ativistas pensando em como fazer enfrentamento em relação a todas essas desigualdades que só se intensificam com esse governo super autoritário e que literalmente faz ameaças a mulheres e, do outro lado, utiliza também de mecanismos, como a Raquel colocou, que as ONGs sempre utilizaram, que os movimentos populares sempre utilizaram, para conseguir espaços, por exemplo, internacionais, como no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, a gente vê que tem grupos ainda buscando resistir e ressignificar algumas práticas de luta que são tradicionais. Não, tinha uma parte da pergunta da Débora mais sobre o plano internacional, né? Talvez vocês queiram comentar alguma coisa sobre isso, não sei. Mas eu tô jogando a bola pra vocês, porque vocês são especialistas. Não eu. Não, eu fiz mais uma provocação, sabe? Porque eu acho que essa posição mais no plano internacional ainda tá... Enfim, tô estudando isso, sabe? Eu tava fazendo um levantamento, inclusive, pra gente, falando com uma amiga, com a professora aqui, que trabalha gênero também, a professora Lara, que pra gente escrever mesmo um texto, uma análise pra colocar isso pro mundo, porque a impressão que eu tenho, assim, embora o Brasil tenha sofrido alguns apertos aí, por exemplo, hoje, né, ele foi questionado na ONU com relação à ditadura, né, com relação aos comentários do governo e tal, mas a impressão que eu tenho é que a sociedade, assim, no geral, não tá tão atenta ao que tá acontecendo aqui, sabe? Teve uns dias atrás eu participei de uma banca sobre gênero e era de uma ex-aluna nossa, uma banca na Alemanha. Aí o professor que estava lá, ele falou assim, e como tá no Brasil, assim, essa discussão? Aí eu falei, meu Deus, na verdade ela não está, né? Então, assim, a gente tá com um desmantelamento mesmo, né? Tipo, uma censura, o próprio termo, a gente acaba evitando usar o termo gênero, né? Ele já tá virando um termo maldito, assim. Então, a gente tá tão, assim, desqualificado que até a gente começa a falar, não que eu não devo usar, mas acaba que, vamos supor, você vai discutir no ensino médio, quando eu vou trabalhar com alunos de ensino médio, com iniciação científica e tal, eu não falo gênero, eu falo mulheres, violência contra a mulher, desigualdade. A gente tenta trazer primeiro essas pessoas pro debate, entendeu? Porque se você logo de cara já fala, o pessoal já vincula com ideologia de gênero, já vem aquelas fake news do governo. Então, assim, tá tudo muito confuso, né? Mas, assim, tudo, na verdade, não tá confuso, né? Tá tudo muito violento. Mas eu fico com essa sensação de que a sociedade internacional não tá tão, assim, atenta ao que tá acontecendo aqui com relação a essa discussão, sabe? Eu acho que as pessoas ainda não só aqui, né? No mundo todo, né? Não é só aqui. Você ia falar isso, né? Que não é só aqui, realmente é um movimento muito maior, né? E acho que, por um lado, é sempre importante enxergar isso, mas não sei se é porque a gente tende a querer olhar para onde pode expandir, para onde pode crescer. Justamente esse seu exemplo do ensino médio, que é o lugar de receio, também é, para mim, a referência de onde está a indicação de que não é tão simples assim essa desconstrução, né? Eu acho que foi a Rosana Pinheiro Machado que teve dificuldade quando eu estava fazendo pesquisa sobre os eleitores do Bolsonaro em escolas públicas para conversar com os meninos
junto com as meninas, porque as mulheres não deixam, as meninas não deixam, assim, falas super machistas, não tá passando. A gente tem olhado muito no Transmissão, né, para esse movimento ambiental com o protagonismo das crianças. A gente teve agora há pouco tempo que repercutiu bastante a iniciativa da Redes da Maré, que levou para o Poder Judiciário redações de crianças. Ah, eu vi isso, muito legal. Falando como afeta a vida delas. Sim. Então eu acho também que existem lugares de potência que nem sempre são evidentes, até porque são espaços políticos menos evidentes, né? Quando a gente fala sobretudo sobre criança, adolescente, eles, quando são citados no direito, é muito mais, enfim, adolescente, né, na perspectiva do ato infracional, do crime, do não poder falar, e muito pouco visto nesse sujeito político tão relevante. Então eu tendo a achar que tem novas potências justamente nesses lugares que a gente também tá vendo com muito medo, né? A sala de aula tá um lugar que gera muita preocupação para todos os professores sobre o que eles podem falar, mas a sala de aula com as crianças e adolescentes é onde tem muita mudança acontecendo. E eu acho que o movimento dos secundaristas mostra um pouco isso também, de como as crianças e os adolescentes, e as adolescentes também, se mostram como um lugar de resistência e para pensar de uma forma diferente direitos também. Eu acho que o movimento secundarista também trouxe muito isso na perspectiva que você está falando, Raquel. Sim, a ocupação nas escolas, né, foi um movimento fortíssimo. Aliás, para aproveitar, já que a gente está falando bastante de Alexandre de Moraes, é sempre bom lembrar que foi ele, a pessoa como secretária de segurança, que deu o pontapé inicial para a construção da tese jurídica de que para desocupar não precisa de ordem judicial. É essa pessoa aí que tem uma longa carreira pela frente como ministro do STF. Só para, né, manter aí o tema do Alexandre de Moraes. Manter a memória, né? Assim, sobre essa questão de mencionar ou não, né, da gente tratar ou não essas palavras que vão virando tabu, gênero, direitos humanos, acho que isso é um tema sem fim, né? Isso nunca vai ser fácil de lidar com esse equilíbrio, mas eu acho que talvez o caminho seja mesmo pensar um equilíbrio entre essas coisas, né? Porque se por um lado a gente precisa de estratégias para se comunicar com quem ainda não está plenamente convencido do que a gente está vendendo, do nosso discurso, da forma como a gente vê promoção de direitos, a gente também a gente fazer essa identificação clara, né? A gente propor mesmo, entender como um caminho, defender direitos humanos, defender igualdade de gênero, enfim. Eu acho que isso tem um potencial transformador justamente, às vezes, onde a gente menos espera, né? Então, acho que a gente tem pensado nesse equilíbrio das duas coisas. Essa é uma pergunta, inclusive, que a gente sempre faz no podcast, né? Eu tô ficando mais animada com o bate-papo agora. Animada com a situação, porque eu ando tão pessimista com esse cenário que a gente tá vendo, mas eu concordo que a gente tem que, de fato, mesmo traçar caminhos, né? Caminhos de resistência, novas abordagens. Um ponto que vocês falaram, que eu não sei quem, agora não lembro qual de vocês, mencionou sobre a questão do amicus curiae, né? Amicus curiae. A questão de grupos que não são vinculados diretamente à sociedade civil, mas grupos religiosos. É uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Porque essa questão de como a religião tem tido um peso muito forte no conservadorismo político, né? Esse debate da moral cristã ou moral religiosa como um todo, né? Isso vem trazendo muitos malefícios quando isso vai discutido no campo da política, né? E parece que vem tudo muito junto, né? Eu estava lendo um texto sobre a questão da América Latina e falava assim que esses retrocessos, esses movimentos assim, contrários ao debate sobre a igualdade de gênero na América Latina está vinculado justamente a um período nos anos 90 em que as mulheres começaram a se colocar mais, né? Começaram a questionar, a pensar a questão do direito reprodutivo, e aí vem um movimento para tentar barrar tudo isso, né? Então, não é uma coisa... Vocês sabem muito mais que eu, que vocês são historiadores. Acho que, de fato, não é uma coisa tão recente. Eu acho que agora está meio que uma curva muito ampla, né? Mas esses enfrentamentos, eles são históricos, né? Sim.
Sim. Mas ao mesmo tempo, né, eu e Luiz acho que devemos ter pensado a mesma coisa, que a gente sempre fala muito sobre isso, até pelas pessoas perto das quais a gente esteve, né? Muito da nossa construção, inclusive institucional, de organizações de defesa de direitos, sobretudo nos campos de maiores enfrentamentos. Então, no campo da terra, da reforma agrária, dos povos indígenas, foram grupos religiosos que foram os principais aliados desses grupos e grandes responsáveis pela criação de organizações, hoje em dia ainda muito relevantes. A Pastoral da Terra, né? Você tem razão, muito bem lembrado. A gente não pode generalizar, né? Mas aqui eu tô me recorrendo especificamente a um movimento mais... enfim, a uma denominação especial. Algumas denominações, né, cristãs, não são todas, né? Exato, então isso está em disputa dentro desses, né? Dentro dessas, enfim, dessas igrejas. Não é que a gente consegue só colocar, né, católicos estão nesse movimento. Isso é uma disputa gigante e essas mesmas pessoas também são grandes aliadas. Sim. Eu acho que isso é um tema importante, a gente lembrar que mobilização social e política no Brasil também se faz pensando politicamente a religião. Isso não é fácil de se enfrentar, né? Mas é um fato. E assim, normalmente eu acho que a gente tem... e eu via muito isso na faculdade de Direito, acho que talvez as meninas pensem um pouco sobre isso. Quem pensa direitos humanos, eventualmente pensa isso de uma forma um pouco... quer ver o lado institucional, pensar em termos de direito internacional, mas se a gente for para a prática do que isso significa no Brasil, é sempre mais misturado com crenças e compreensões da população sobre o que é justo, né? E isso passa pela religião. E, poxa, é super importante a gente reconhecer isso e não cercear a forma das pessoas de verem o que é justo também a partir do ponto de vista da religião, mas obviamente a gente está querendo que isso signifique, né, do nosso ponto de vista, isso tem que ser um processo para frente, né, como pensar mais igualdade, como pensar melhor distribuição, como pensar direito e proteção à vida, por exemplo, mas a vida das pessoas que sofrem ameaças, que estão lutando pelo seu grupo, pelo seu coletivo, né, e o potencial que isso pode ter de apoio dentro desses grupos. Então, acho que isso é importante também, de como vocês mencionaram, a gente buscar aliados. E não fazer novos inimigos, né? Nós somos bons em fazer novos inimigos, eu acho, em direitos humanos também, isso é um problema. Mas aí você menciona especificamente a questão com organizações religiosas ou não? Não estou pensando em organizações, a gente tem no Brasil um histórico, é isso que a Raquel mencionou, de ampla promoção e defesa de direitos coletivos e sociais, inclusive, né, que são, enfim, que mexem na estrutura da sociedade, na estrutura econômica, na estrutura de poder da sociedade. A gente tem um histórico desses direitos também promovidos muito por conta de uma visão política dentro da Igreja Católica e de outros grupos religiosos também. Será que esse momento em que a gente vê tantos retrocessos não é o momento para a gente tentar buscar aliados em diferentes denominações, né? E que estejam pensando também na promoção de direitos das suas próprias formas, nos seus próprios campos, e tentar mais articulação e não só pensar no conservadorismo moral que existe também, a gente não pode ignorá-lo, né? A gente não vai defender esse conservadorismo. Sim. A princípio isso não é a minha pauta, acho que não é a nossa. Nem depois do princípio. Não é isso, mas assim, existe o conservadorismo moral, mas existem também pessoas que estão dentro das igrejas, nos seus diferentes estágios de organização, seja militante, seja pessoas que, eventualmente sociólogos, mas que tenham também um pensamento religioso. A gente tem alguns exemplos, e organizações mesmo, grupos coletivos que estão pensando direitos reprodutivos de mulheres dentro da igreja, dentro do protestantismo. Você tem, historicamente, grupos católicos que pensam isso no Brasil, fora. Quer dizer, como a gente usar isso como mais um argumento, mais uma forma de articulação? A própria Igreja Católica se reuniu agora, acho que foi em Genebra, para problematizar essa questão da ascensão conservadora nas igrejas do Brasil.
Assim, né? As igrejas, aliás, não era nem católicas, as igrejas evangélicas. Eu lembro que reuniu várias igrejas de várias denominações, presbiteriana e outras, né? Mas é uma contradição, né? Porque, por exemplo, o próprio termo ideologia de gênero foi colocado no primeiro momento pela Igreja Católica, né? Dentro da Igreja Católica. Só que é isso, são grupos, né? Enfim, brincando, mas nem tanto, mas eu falava assim, poxa, as lideranças boas não ganham espaço, né? Só ganha espaço a galera, o pessoal problemático, porque de fato tem muita coisa boa em todas as religiões, em todas as igrejas, né? As denominações. Mas, enfim, parece que a gente está perdendo um pouco a batalha dentro das igrejas também. Eu falo enquanto cristã, porque eu sou. Então, assim, eu percebo que a gente acaba... Enfim, tá difícil, né? Mas não quer dizer que não tenha. Uhum. Acho que o ponto que a Luísa levantou, que talvez seja o mais interessante, é isso de entender nesse movimento, para além do fato de que, sei lá, dentro da igreja tem aliados e também tem justamente as pessoas que são os nossos antagonistas, mais do que tudo tem um caminho que mostra que, por exemplo, para discussões sobre justiça, faz muito sentido se aproximar das pessoas vendo a relação que isso tem com fé. Não quer dizer que a gente pretende, porque a gente não pretende, fundar noções políticas de justiça que tenham conteúdo religioso. Sim, mas o ponto de aproximação na trajetória das pessoas, religião tem um lugar muito relevante na vida das pessoas. Então, será que a importância que tem isso não mostra que para alguns debates a aproximação do tema tem essa porta de entrada? Né? Então, talvez mais do que pensar sobre os aliados ou quem não é, mas entender o poder que alguns temas têm para ser o início de algumas conversas. Eu acho que isso que a gente viu nessa trajetória de militância da igreja também nos anos 70, nos anos 80, como pode ser o começo para falar sobre reforma agrária, mas a noção de justiça pode começar quando você também está olhando para questões de fé. Sim. O movimento, tô aqui lembrando, se a gente conversando aqui, eu tô lembrando a questão dos movimentos de direitos civis, né, nos Estados Unidos, começou dentro das igrejas, né, da população negra, né, o próprio Martin Luther King era um líder religioso também, né. Então, esse exemplo é ótimo, porque ainda remete ao tema que a gente gosta, que é a prática, né? Eu acho que quando a gente pensa no movimento dos direitos civis, no Martin Luther King, tem também sobre o tipo de discurso, né? A forma de fazer falas públicas e mobilizar pessoas que tem a ver com uma determinada tradição religiosa de comunicação. E aí vocês também me fizeram lembrar agora o episódio que a gente conversou com a Andrea Dipp um pouco sobre, né, toda essa expansão do pentecostalismo no Brasil, das igrejas evangélicas, mas que de outro lado, por exemplo, em uma pesquisa que foi feita no Brasil sobre quem rejeita mais a frase bandido bom é bandido morto, são as mulheres evangélicas que rejeitam mais essa frase, que é utilizada muito para as pesquisas para medir a confiança ou como a sociedade enxerga direitos humanos. Então, tem um espaço ali de atuação nos grupos religiosos para pensar direitos humanos, de comunicação, que, de alguma forma, a esquerda e mesmo os grupos de direitos humanos não conseguiram ainda alcançar e comunicar. Desculpa, vocês têm mais algum outro ponto para falar disso? Eu ia perguntar uma outra coisa. Eu ia ver aqui. Não, que vocês falaram dos episódios, vocês comentaram dos episódios de vocês, e aí eu queria saber... São muitos episódios legais, né? Enfim, vários, todos, sobre feminicídio, sobre a questão da maternidade. Eu achei muito bom, Maternidades Punidas. E aí eu queria perguntar para vocês um pouco sobre... a gente está falando justamente de buscar alternativas, né? De luta. E o podcast é isso, né? O podcast é ocupar um outro espaço também, né? E é um espaço que o pessoal mais jovem escuta muito, né? A geração mais jovem ouve muito podcast e tal. Eu queria saber um pouquinho como tem sido assim, se vocês puderem comentar como tem sido, como foi, quais são os desafios, enfim. E o que vocês, qual feedback legal que vocês têm tido com relação ao trabalho do podcast? Enfim, alguma história para contar pra gente? Eu acho
Pra gente tem sido muito impressionante mesmo essa possibilidade de chegar em pessoas e falar com elas, assim, é realmente muito impressionante, né? Quem já ouviu o episódio do Jeff aqui do Chutando a Escada, né, sabe que o Jeff, meu companheiro, ele é uma pessoa bem ativa na internet. E ele sempre, enfim, incentivou, ficava falando, não, vamos fazer coisa, falar coisa. E eu sempre pensei, não, mas, sei lá, não tenho nada que eu seja relevante pra dizer, né? Não faz sentido, não sei, achava muito estranho. Apesar de eu conhecer que eu acho que ele sabe desempenhar um papel na internet que eu acho incrível. Eu concordo. E de uma capacidade, né, de manter a calma diante de comentários dos mais absurdos possíveis, né? Então, fica aí minha nota também. A gente mora junto, eu não sei como ele consegue. É muito impressionante. Mas aí a gente teve, né, essa ideia do podcast muito vinculada à nossa trajetória, às nossas vivências, a maneira como a gente enxergava a necessidade de algumas reflexões. E a gente pensou isso de uma forma bem despretensiosa, até por estarmos acostumadas dentro de ONG a não ter grandes expectativas de audiência, né? A gente sempre fez um trabalho que não era um trabalho, né, da super visibilidade, de estar no dia a dia, né, do brasileiro médio, que ele conversa no café da manhã. E foi muito surpreendente receber feedback de pessoas, primeiro, né, para mim, pessoas que eu não conheço, descobriram o nosso programa e sentindo o impacto mesmo de, ao ouvir alguns programas, de, né, repensar visões que ela tinha. Teve um feedback em especial que foi muito impressionante. Alguém que falou que o programa foi um divisor de águas para ela, no entendimento que ela tinha sobre direitos humanos. Então é muito mais do que eu acho que a gente podia esperar, né? De alcance, de potencial e de ver uma pertinência maior ainda do que a gente imaginava. É bem o que você falou, Débora, ocupar um outro espaço e como isso é reimaginar estratégias, é pensar em outros caminhos e pra gente, se a gente tinha alguma esperança que podia ter isso no podcast, a nossa experiência agora de quase 1 ano mostra que é muito mais ainda do que a gente imaginava. E sabe, Raquel, fala lá. Desculpa. Não, eu acho muito interessante te ouvir falar agora, porque quando a gente sentou, começou a pensar o podcast, a partir da nossa trajetória, a gente estava olhando muito para um público que seria esse público que seríamos nós, por exemplo, que trabalhamos em organizações de direitos humanos, que tinham uma experiência de ativismo, e no fim a gente percebeu que o podcast podia alcançar outros espaços e comunicar com pessoas que não tinham contato com direitos humanos antes e poderiam refletir e repensar suas ideias sobre direitos humanos a partir disso. Então, a gente alcançou um público que, na verdade, a gente não imaginava no começo. E o que é mais impressionante para mim ainda pensando nessa questão do público, da repercussão, é que a gente sempre teve claro que a gente queria, em termos de proposta, fazer algo que nos permitisse pensar a prática, ou seja, refletir sobre minúcias dela, fazer algo... e aí o episódio aqui do Chutando do Charlot dialogou muito com a gente, né? A gente se encontrou muito nele, ficou super feliz, porque é essa coisa do elogio do complexo mesmo. A gente não vai simplificar o debate, não é essa a proposta. A gente não queria fazer o beabá de direitos humanos, fazer uma perspectiva histórica, ou então explicar ponto a ponto o que significa isso. Não é essa abordagem de direitos humanos que a gente faz, que talvez fosse uma abordagem mais esperada ou mais palatável para um público que não trabalha com isso, que ainda não pensou isso a fundo, que não se dedicou tanto a saber o que é direitos humanos. E, no entanto, a gente tem conseguido dialogar com esse público, acho, né, com essa proposta de falar sobre a partir da trajetória de pessoas, ou seja, de pessoas que têm acúmulo, anos, décadas, inúmeras reflexões, sucessos, fracassos, dificuldades, trabalhando a prática de direitos humanos, partir dessa trajetória e pensar questões muito para frente no debate, né, de direitos humanos. Enfim, são questões que
todo mundo pode participar, são questões de atualidade, são questões relevantíssimas, mas sem um beabá, né? Sem o básico ser explicado. E eu acho que isso é, para mim, um dos resultados mais impressionantes, de que a gente conseguiu, com a proposta que a gente tinha, de fato, de complexidade dessa discussão, de parar para respirar e tomar um café e parar para pensar sobre o que a gente faz num outro nível, atrair pessoas que ainda estão pensando pela primeira vez, talvez, sobre isso, né? Em sua vida nada é normal, ser prisioneiro após o parto natural. Ao chegar nesse mundo há um tempo, já estava predestinado a um grande sofrimento. Esqueceram que essa vida era uma criança, sem culpa nenhuma lhe tirar a esperança. Esse mundo real não lhe reconhece, é de se falar, isso nunca se esquece. Sem ter direito ao que comer, vestir e onde morar, sobrando orfanato como seu futuro lar. A fuga é sua meta, tá consciente, não quer mais ser torturado por essa gente. É o que se pensa quem vive essa situação, arrumar um jeito de chegar no mundão. Ainda criança conseguiu escapar, teve que encontrar como se adaptar. As pessoas não lhe chegavam na rua, mesmo tendo que dormir em calçada nua. Bom, então eu vou levantar uma bola aqui. Na verdade, eu queria fazer muitas perguntas, né? Eu não vou fazer todas, porque senão esse episódio não acaba hoje. Então, já de antemão, eu já deixo aqui um convite para que vocês voltem outras vezes para a gente poder aprofundar alguns assuntos. Por exemplo, a gente poderia falar sobre lá o início da nossa conversa, né? Mas que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é um assunto que eu acho bastante interessante. Mas vocês também mencionam várias coisas, né? Que caiu em religião, e eu concordo com o que vocês falaram. Eu acrescentaria que a religião, mesmo aqui no Brasil, né, o cristianismo teve um impacto, a gente conhece a parte da história que a igreja apoiou a ditadura civil-militar no Brasil, mas também alguns grupos religiosos se organizaram para lutar contra o regime. O próprio PT nasce junto à Igreja Católica, em alguns movimentos da Igreja Católica. Então, eu acho que um erro da esquerda em geral foi se afastar um pouco da religião, né? E aí você acaba vendo movimentos no Brasil de agudização desse fundamentalismo religioso que vai arrebanhando multidões. Mas eu concordo com vocês que a religião, não só a religião, né? Mas a gente está usando a religião como exemplo, mas a religião é sim um espaço interessante de diálogo e disputa. Até porque, se for para discutir teologia, se for para discutir cristianismo, se for para discutir o centro do cristianismo, que é a missão do próprio Cristo, fica, eu acho que mais fácil, né? Porque parece que Cristo era um cara maneiro, né? A impressão, pelo menos a edição que eu tenho aqui da minha Bíblia diz isso. Mas uma outra coisa que eu acho interessante também é que vocês mencionaram de passagem e que eu acho que a gente precisaria falar em algum momento, talvez não hoje, é que é justamente o tipo de transição que foi feita no Brasil, né? Porque parece que ali também tem um gargalo, parece que a gente não... Primeiro que, do ponto de vista do simbólico, a gente não lida bem com as nossas memórias, né? Basta ver, por exemplo, o que esse governo está fazendo com a Comissão da Verdade, né? Então, a população brasileira, ela não rememora, né, aquele tempo horrível que foi a ditadura militar no Brasil. Então, isso cria uma geração de pessoas mais suscetíveis a revisionismos históricos absurdos, né? Mas para além das memórias e das significações que elas geram, né, tem uma justiça de transição que foi feita ali, que eu acho que contribui também para o que hoje a gente chama de fenômeno Bolsonaro, né, que nos atingiu com tanta força. Parece que a gente não fez uma transição adequada, né, pensando agora retrospectivamente, fazendo uma análise mais geral a partir do que vocês falaram. Então, eu acho que esse assunto é interessante, mas... E aí tem um outro que eu queria perguntar também, a gente não precisa falar de nenhum deles, né?
mas só para colocar tudo que estava guardado aqui no meu peito, que enquanto eu ouvia vocês falando, é porque aí, voltando para a conjuntura, né? A Débora fez colocações e perguntas muito interessantes, e tem um elemento que é justamente esse pacote anticrime do Moro, né? E que tem sido muito comemorado por setores conservadores da sociedade, setores reacionários principalmente, e geralmente essa defesa do pacote vem acompanhada por alguns dados que já começam a serem consolidados, né, que apontam para uma redução do número de crimes violentos no país, né, embora essa redução ela venha acompanhada de uma maior taxa de letalidade da atividade policial, que é um absurdo. Então, eu não sei se dá pra gente falar um pouquinho sobre como vocês estão enxergando, já que vocês, além de trabalhar com o direito internacional, as três também passam, né, tratam da questão da violência nas suas múltiplas frentes, nas suas múltiplas faces, na atividade profissional de vocês. Então, a pergunta seria essa: como que vocês têm enxergado esse movimento encabeçado por um sujeito que se diz um arauto da moralidade e dos valores da sociedade, enfim, da família com Deus, que é o Sérgio Moro, e que a gente conhece popularmente como pacote anticrime? Você já tem algum diagnóstico, algum tipo de debate em torno disso? Por onde começar? Imaginei que Suhaili quer começar. Não, posso começar. Primeiro que é um pacote que, para discutir segurança pública, ignora por completo as pessoas que são especialmente afetadas por uma política de segurança pública que existe no Brasil, que é militarizada, que é de seletividade penal, ou seja, ela escolhe quem vai punir, que são pessoas negras, pessoas pobres e pessoas periféricas. Então, ela é uma política que ela quer discutir anticrime sem pensar como se dá os processos de criminalização no Brasil. Então começa por aí, que já é um problema, e sem qualquer tipo de participação democrática para se discutir o tema. E o que já é muito complicado. E eu acho que, segundo, quando ele quer discutir, por exemplo, temas importantes que a gente tem falado, como feminicídio, a questão da violência de gênero, ele não tem qualquer leitura de gênero para pensar como reduzir a desigualdade de gênero e a violência de gênero, que não perpassa, na maioria das vezes, por uma política de repressão e individualização por meio de uma pena, mas sim se passa por discutir aspectos culturais, política de centro de atendimento para a mulher, fortalecimento e empoderamento das mulheres, acesso a recursos econômicos. Então, esses são pontos que normalmente não se falam tanto, por exemplo, do pacote anticrime, porque a maioria das pessoas estão voltadas a olhar para o pacote anticrime também na lógica de uma completa destruição de garantias judiciais e de direitos que foram conquistados a partir da Constituição, mas também de tratados de proteção de direitos humanos, que é a presunção da inocência, o direito a recursos rápidos e efetivos e, especialmente, a questão de que o pacote anticrime, ele efetivamente legaliza e diz que está autorizado, né, uma autorização para matar pessoas negras. Já acontece no Brasil, e eu acho que o movimento negro discute muito e tem atuado especificamente nessa temática do pacote anticrime no âmbito do sistema interamericano e do sistema ONU, para, de alguma forma, denunciar a forma como as polícias já atuam, como os grupos de extermínio e as milícias já atuam, mas que isso vem reforçado com uma lógica de autorizar que policiais possam, em caso de risco, em caso de se sentir intimidados, matar pessoas numa lógica de retomada dos autos de resistência, que o Brasil, inclusive, né, retomando o sistema interamericano, já foi responsabilizado internacionalmente. No caso Favela Nova Brasília versus Brasil, que trata de uma operação, então, numa favela do Rio de Janeiro, no qual pessoas foram mortas, mulheres foram abusadas sexualmente, e que a corte diz expressamente que autos de resistência não podem existir e que precisa existir uma investigação
investigação imparcial, efetiva, que olhe para essas questões, que tenha devido processo legal, que tenha acesso à justiça nos casos de mortes e violências por policiais, desconstruindo toda essa narrativa que se tem em torno do auto de resistência. Então, o pacote, ele, além de desrespeitar normas constitucionais, ele desrespeita, então, também parâmetros internacionais de proteção de direitos humanos, e ele está completamente desvinculado, então, da realidade, porque ele não tem um olhar, então, para gênero, por exemplo, quando a gente pensa nas mulheres que são afetadas, então, pelo feminicídio, pela violência de gênero, ele não tem um olhar para como a segurança pública afeta principalmente pessoas pobres e negras, seja na sua política ou seja nas formas de vitimização também, porque na maioria das vezes quem é vitimizado por condutas que se dizem criminosas também são pessoas pobres, são mulheres, são pessoas em situação de vulnerabilidade, são as pessoas com deficiência. Então falta realmente um olhar para a realidade social, para construir um pacote sério e um pacote que tenha um olhar realmente de direitos humanos para resolver, de alguma forma, avançar numa discussão sobre segurança pública como direito. Então, o pacote anticrime é super complicado se pensar ele numa lógica de direitos humanos. É uma lógica totalmente contrária a direitos humanos. Tem uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir falar de forma clara, que eu acho que o pacote também é importante como debate, porque ele deixa claro qual é o modelo que a Vaza Jato também está revelando sobre a forma de atuação do Sérgio Moro, e que tem uma disputa que é muito técnica e que é muito difícil de esclarecer também. Eu acho que se tem uma coisa que mesmo quem não tem formação jurídica tem conseguido aprender a partir das reportagens relacionadas à Vaza Jato, é que a Operação Lava Jato se constituiu pelo casamento entre acusação e julgador. E isso é uma completa erosão do modelo que a gente construiu democraticamente do que devia ser um sistema de justiça baseado numa acusação separada de quem julga. Isso tem diversas manifestações bastante técnicas de como são organizados os atos processuais, de como devem ser levados adiante os ritos, mas tem a ver com, até o que a Suhaili falou, a essência de se pensar sobre presunção de inocência. Você tem que provar que alguém é culpado. E num sistema que é acusatório, quem vai decidir se você provou não tem nada a ver com quem juntou as provas dos argumentos, de que essa pessoa teria cometido um crime mesmo. E o pacote anticrime do Moro também busca legitimar o que ele ainda não assumiu, que ele estava desrespeitando na Vaza Jato. O pacote anticrime é uma tentativa de realmente abolir o que existe, pelo menos de marcos normativos e referencial de construção doutrinária desse sistema em que juiz tem que ser separado do acusador, e que essa é uma garantia fundante para o funcionamento efetivo da presunção de inocência. Não foi assim que a Lava Jato funcionou. Tudo que aconteceu na Lava Jato foi justamente porque isso foi desrespeitado, e o pacote anticrime é a tentativa, bastante cara de pau inclusive, de tentar legitimar a posteriori o que aconteceu de violação. O que eu fico pensando sobre essa discussão, e aí eu sinto que eu vou falar algo que é extremamente batido, mas eu não consigo não pensar sobre isso, é como a prática da justiça penal no Brasil, e acho que a Suhaili falou isso muito bem, ela precisa ser lida dentro de um contexto de que se a gente não analisar a justiça criminal pela perspectiva do peso que ela coloca em uma população específica, isso no Brasil e no mundo, mas no Brasil isso é óbvio, a gente não tem nenhuma chance de construir qualquer readequação da nossa política para esse grupo, Então a gente continua tendo uma política criminal, e essa é a função que ela cumpre em grande medida, de contenção de um grupo social específico. Então ela é voltada para encarceramento de pessoas negras e pobres no Brasil. E o fato de que a prática criminal já é essa, já é essa que choca e
e consterna a nossa classe média, a nossa classe jurídica, inclusive, né? Quando analisa as mensagens da Vaza Jato, já essa prática não imparcial, injusta, centrada principalmente numa acusação pro forma da polícia, com ou não qualquer tipo de evidência e investigação. É um sistema que já vai praticamente no automático, porque ele tem um público-alvo que vai ser encarcerado facilmente. Essa discussão, por mais batida e por mais que a gente já esteja cansada de fazê-la, é ainda o ponto essencial, né? E eu acho que isso a Suhaili falou muito bem. A gente tem um problema de essência em toda a política criminal e o pacote anticrime não traz nada de novo em relação a isso. Né? Obrigada vocês, gente. Foi ótimo. E parabéns pelo trabalho e, enfim, por tudo que vocês têm feito aí. Pela referência que vocês têm sido nessa discussão, né? E também tô com o Felipe, eu quero receber a newsletter, vou assinar. Assinem sim, e nossa, enfim, vou fazer a fã, é muito legal falar com vocês. Eu escuto no fone e tá falando direto mesmo, é incrível, vocês são super uma referência pra gente mesmo. Então é sensacional poder estar mais perto de vocês também, agradecer Carol, Geraldo, sim, vocês fazem um trabalho maravilhoso. Sim, gente, obrigada pelo convite, foi lindo estar aqui, de verdade, estou bem feliz, não importa a hora da noite. Obrigado, foi muito bom, Eu queria agradecer também a Débora, ao Felipe, mais uma vez, por ouvir a gente nesse espaço também. Como a Raquel disse, nós escutamos o Chutando a Escada, vocês foram uma referência quando a gente também começou a pensar o podcast, então é muito legal estar aqui batendo esse papo com vocês. Obrigada mesmo. Obrigada vocês passarem aí o conhecimento de vocês pra gente. Onde deixa eu ver quieta. Mas eu adoro esses programas. Que o bom. de feminicídio, por exemplo, foi demais. Nossa, foi a Joana, foi show. E o pessoal? Não tem outra opção, atentado tem pratos limpos sem sabão. A partir de agora é papo reto sem rodeio. Olha direto nos olhos do preto sem receio. Dizem que eu cruzei a meta para mim nem comecei. Cheguei, rimei, ganhei, escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, eu sei que está onde eu tô. Não confio em ninguém, não, muito menos nos poupou. Dinheiro no bolso, meu bolso tudo congelou. Foi antes do show, bem antes do blow. Eu tava com meus bro, antes do hype, os invejosos. Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou. Sei que não foi sorte, eu sempre quis estar onde eu tô. Moriquinho pequenino, pergunta onde vai, pergunta onde vai. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.